Fala aí, mochada! Beleza? Beleza? Aqui quem fala é o Patrímio. Patrímio, e sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui deste canal. Bom, no último vídeo eu percebi que existe uma certa dificuldade, assim, apical, em eu simplesmente pegar e continuar olhando para a câmera, né? Então eu ficava olhando o tempo inteiro aqui para o monitor, para esse outro monitor, à medida que eu ia explicando as coisas. E aí pareceu muito que o vídeo ficou regimentado, né? Inorgânico. Mas é muito importante dizer que um dos grandes motrizes desse canal é o fato de eu não usar roteiros. Por quê? Porque eu acredito que a fala e esse momento de expressão presente dela é fundamental para que a gente consiga construir algo único, construir algo próprio deste único espaço de tempo do vídeo. Eu sempre gosto, às vezes, quando é um tema mais reflexivo, um tema mais fundamentado, de pensar na fala que eu tô colocando aqui, tá? De trazer as referências que eu quero trazer, de pensar do jeito que eu quero pensar, né? Então, assim, eu gosto de trazer as referências, eu gosto de planejar mais ou menos aquilo que é o vídeo, mas geralmente os vídeos são feitos de impulso, são feitos de sopetão, certo? São feitos ali de algum tipo de reflexão instantânea que eu tive, e aí por conta dessa reflexão instantânea eu vim aqui, eu abri a câmera e resolvi falar, beleza? Então assim, se eu olhar às vezes muito para baixo, muito para cima, não fiquem pensando que o vídeo tá regimentado ou que eu tô aqui lendo roteiro. Não tenho problema com quem lê roteiro. Mas isso daqui é um dos motes do canal, um dos grandes motrizes, um dos grandes elementos que fazem com que o canal seja esse canal, certo? E por mais do fracasso de visualizações que ele represente, enfim, para mim ele é algo importante, tá bom? Bom, no dia de hoje eu gostaria de trazer para vocês, cara, uma reflexão sobre um debate que aconteceu aqui, ó, sobre um debate que aconteceu, ó, deixa eu colocar aqui essa tela, pera aí. Sobre um debate que aconteceu esses dias, só que eu não queria trazer uma reflexão sobre o debate em si, tá bom? Eu queria trazer aqui uma reflexão sobre. Perdão, 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 perdão. Perdão, deu uma escarrada aqui, perdão. Ô, que droga isso aqui, velho. Janela. Será que é aqui que você tá achando? Tá. Enfim. Eu vou tentar trazer o debate pra cá. Pra cá. Boa. E vou tentar manter aqui. Pera aí. Eu tava no up to date. Aqui. Deixa eu mudar. Pera aí. Boa, garoto. Isso aí. Que aí eu consigo ver o que eu tô compartilhando com vocês. Tá bom? Bom, eu queria aqui trazer pra vocês. Cara, assim, eu tava vendo o debate do Humberto Matos aqui, né? Junto com o Marco Antônio, que é esse cara aqui de direita, que é o Superman, e o Humberto Matos é um cara de esquerda, é, que é bom, assim, também. Ambos são, assim, o Superman é um fracasso, né? Mas, assim, o Humberto Matos tem bastante pilares teóricos que fazem interessante, né? Que tornam interessantes ali as reflexões dele. Mas assim, eu reparei aqui, cara, que tem uma pergunta que ela é muito filosófica. Uma das melhores perguntas que eu já vi alguém fazendo em um vídeo, certo? Porque é uma pergunta que tem uma visceralidade, que ela vem de dentro de uma forma tão intensa, tão forte, tão bonita, que assim, é de verdade mesmo, é isso que a gente deveria estar conversando. É sobre isso que a gente deveria estar conversando. Não esse mesmo debate de sempre sobre direita e esquerda, mas é sobre isso, ó. Caguei pro Moraes. Caguei pro Holodomor, que foi o Holocausto soviético. Caguei pro socialismo soviético de 1900 e bolinha. O que eu quero saber é por que a minha geração não está conseguindo construir nada? Por que a minha geração se mata em escala 6 por 1, ou entregando comida com uma mochila nas costas e não consegue pagar o aluguel sem se endividar? Esse papo de moralista dos bolsonaristas já está cansando. Cara, isso aqui, mano, olha só, é uma coisa que eu tava conversando com a minha namorada, é uma coisa que eu tava conversando com os meus amigos. A gente não tá construindo nada. A geração Z, a geração X, a própria geração Y, cara, no máximo, assim, é uma galera que tá vivendo de aluguel. É uma galera que fica trabalhando feito escravo em escritório pra não ter nada.
Entendeu? Então a gente sai, a gente trabalha feito escravo em escritório, trabalha feito em escravo em hospital, trabalha feito em escravo onde seja, entendeu? Como no caso aqui, né, que não é uma realidade social a qual eu pertenço. Mas enfim, um cara que pegou e falou da escala 6 por um, certo? Cara, a galera tá trabalhando pra caramba. A galera tá trabalhando muito, 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 muito mesmo. E assim, a gente não tá conseguindo ter os parâmetros para construir alguma coisa. Quais são esses parâmetros? Cara, estabilidade financeira, certo? Além disso, quantidade de dinheiro. A gente não tem quantidade de dinheiro para comprar um carro. A gente não tem quantidade de dinheiro para construir uma casa. A gente não tem quantidade de dinheiro para comprar um terreno. A gente não tem isso, certo? Ah, mas e nos grandes centros? É claro que vai ter uma especulação imobiliária, porque tem muita gente. Sim, mas a gente não tem dinheiro nem para ir, sei lá, cara, para Piraporinha do Bom Jesus comprar um terreno. Entendeu? A especulação imobiliária é tão visceral, tão violenta. Tudo é tão visceral, tudo tão violento que assim, como eu posso dizer, estamos trabalhando, mas nós não estamos produzindo, certo? Então o que que acontece? Assim, e aí tem meio que uma Mitzeltime, uma batalha de gerações em que a geração dos nossos pais, eu tenho 25 anos, em que a geração dos nossos pais vai lá e briga com a gente falando o seguinte: ora só, seu vagabundo, você não conseguiu construir nada. Eu, na sua idade, já tinha 5 carros, já tinha 5 casas. Mas sim, cara, na sua época um carro era 20 mil reais e você ganhava 1.000. Então, com 20 meses de salário, você já conseguia comprar um carro. Hoje em dia, um carro, olha só, um carro de entrada custa 100 mil reais. Entendeu? Então é claro que a gente não vai conseguir construir nada, pô. A gente não consegue ter um carro. Entende? Nosso aluguel E assim, por que que isso acontece, né? Por que que isso daqui tá acontecendo? É isso que a gente deveria estar debatendo. Por que que isso daqui tá acontecendo? Por que que estamos tanto correndo no molhado? E aí eu trouxe várias referências teóricas, tá? Eu trouxe várias referências teóricas, das mais batidas às menos batidas, tanto da esquerda quanto da direita, que criticam essa ideia, certo? Para a gente começar a pensar. Então vamos lá. Eu acho que a gente primeiro precisa entender aquilo que é a tal da sociedade do cansaço. Tá? Isso daí é uma coisa de um bando de babaca, né? Ah, eu li esse livro aí quando eu tinha 13 anos de idade. A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Tudo bem, cara. É um livro meio babacoide, é um livro. Mas assim, cara, ele traz uma reflexão que é muito boa. Primeiro, que a nossa geração de hoje em dia já não é mais dona do próprio tempo. Antigamente a gente tinha um certo cronograma que era uma cobrança externa. Então a empresa ia lá e falava o seguinte: você tem que trabalhar tantas horas por dia. Hoje em dia a gente tem um cronograma de cobrança interna. Por isso que a sociedade é a sociedade do cansaço. I wish to be the best. Eu quero ser o melhor, certo? Então, assim, é uma sociedade do desempenho, é uma sociedade que não tem mais uma disciplinariedade, certo? Um patrão mandando em você, mas sim tem alguém que é você mesmo mandando em você. E aí, cara, o que que acontece é que essa lógica de empreendedor de si mesmo gera uma ideia de que a gente tem que estar ali correndo atrás de um sucesso que não é nosso. E aí, o que que acontece? Aí vai lá os empregadores, eles pensam o seguinte: o seu sucesso tem que estar na sua capacidade de não ser mais o meu empregado. E aí a gente fica dentro de um paradoxo que é o seguinte: você tem sucesso se você trabalha muito e se você é gestor do seu próprio tempo. Só que ao mesmo tempo, cara, o outro, que é o empregador, ele vai lá e ele observa que assim, você precisa trabalhar muito para que você seja o gestor do meu próprio tempo. Então é uma lógica perversa, uma lógica bizarra, certo? Uma coisa bizarra. Então, cara, assim, a gente tem primeiramente essa lógica que ela explica tanto um certo fracasso do modelo das escalas 6 por um e do modelo de trabalho atual, como também um certo fracasso da modelagem de trabalho livre, como, por exemplo, Uber, como, por exemplo, 99, etc. Então, para deixar bem claro aqui, a gente tem a transformação, como o Byung-Chul Han coloca, de uma sociedade disciplinar, como Foucault coloca no Vigiar e Punir, para uma sociedade do desempenho. Antes, a sociedade disciplinar é uma sociedade baseada em critérios externos ao sujeito.
Hoje a sociedade do desempenho é uma sociedade baseada em critérios internos ao sujeito. Então, é o sujeito que tem que ser empreendedor de si mesmo, é o sujeito que tem que ser capaz de trabalhar tantas horas por dia, é o sujeito que tem que ser capaz de construir tantas coisas, e tantos sujeitos construindo tantas coisas diminuem o valor dos salários, e além disso, fazem com que os trabalhos em que os sujeitos são empreendedores de si mesmo sejam ineficazes, né? Ineficientes. Certo? Então, assim, esse é o primeiro nível de gravidade que eu tô aqui para dizer. Depois disso, ainda nesse espectro de esquerda, eu pensei aqui no Mark Fisher, certo? Que é a tal da ideia do cancelamento de futuro. O que ele fala é praticamente o seguinte, que na sociedade neoliberal, a gente tem o quê? Na sociedade neoliberal, a gente tem uma lenta anulação do futuro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o neoliberalismo ele não domina apenas a economia. Não, ele não domina apenas a economia. Mas sim, cara, ele colonizou o quê? A nossa imaginação. Então, cara, o que acontece é o seguinte, a gente não consegue mais imaginar um futuro diferente ou melhor do que o futuro que a gente tem. Então a gente se basta pelo presente, e se bastando pelo presente, a gente pega e simplesmente entra dentro de um niilismo passivo. Ou seja, a gente literalmente vive no nada. A gente acorda, abre o celular, fuma um cigarro, come um chocolate e continua o próximo dia exatamente igual ao dia de antes. Gasta todo o nosso dinheiro no iFood, porque a gratificação imediata, beleza, é o suficiente que eu tenho para existir. E eu não tô vindo aqui com papo de coach, pare de fazer a gratificação imediata. Mas sim o fato de que a gratificação imediata, na verdade, é uma causa do atual sistema. Certo? Então você, coach, babaca, estúpido, que tá aí falando pro cara levantar da cama, parar de mexer no celular, e parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro, e não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que lá. Vai se fuder, irmão. Vai estudar um pouco. Sabe? Você que fica. Aí. Sabe, falando pro cara simplesmente pegar, sair da internet, pegar, parar de assistir pornô, pegar, parar de transar, pegar, parar de, sei lá, e começar a virar um monge no meio do Alasca. Cara, foda-se. Na verdade, não você, mas o sujeito, ele não consegue mais virar um monge no meio do Alasca, ele não consegue mais acordar cedo, ele não consegue mais fazer nada, simplesmente pelo fato de que existe uma aniquilação sistemática da sua visão de futuro. Então o sujeito ele não consegue mais idealizar um futuro distante. Não consegue. E quanto mais você vai lá e você fica postando foto do quanto você superou a medicina e começou a vender curso, do quanto você superou a escala 6 por 1 e começou a vender curso, mais você tira o futuro das pessoas, mais você tira a capacidade das pessoas vislumbrarem um futuro e uma esperança. Então é claro que você vai querer preferir o presente do que o futuro. Porque assim, cara, você já não tem nada, você não vai ter nada, você vai ser um bosta pro resto da sua vida, então pelo menos eu vou ser um bosta agora comendo iFood. Pelo menos eu vou ser um bosta agora fumando narguilé. Pelo menos eu vou ser um bosta agora não construindo nada e pensando na próxima dívida que eu vou contrair. Certo? Por quê? Porque simplesmente, cara, essa anulação do futuro é uma consequência de um cronograma neoliberal onde a gente vive num certo eterno presente. Certo? E assim, cara, é só você comparar as visões de mundo dessa geração com a antiga geração. Para a antiga geração era muito óbvio tudo. O tempo era uma estrada. Então você trabalhava, comprava uma casa e se aposentava, certo? E aí, cara, para nossa geração, ao contrário, é um loop. É o eterno retorno dessa desgraça. Então você trabalha, só que o que acontece? É que você tá vendo seus pais não se aposentando mais. O que acontece é que você tá vendo que ninguém mais está se aposentando. Então, assim, você não tem fim na estrada. Então é claro que você não vai querer ter nada, entendeu? E é claro que você vai querer procurar um trabalho que seja melhor do que a merda que você tá fazendo, porque não vai ter fim a estrada. Então, pelo menos que eu possa curtir o processo. Então, assim, cara, isso é um problema sistemático. A procrastinação é um problema sistemático. Mark Fisher já trazia com uma certa capacidade essa ideia. Então, assim, a grande questão é
que o excesso de trabalho de hoje em dia, ele não visa mais construir um futuro, até porque ele não consegue. O que o excesso de trabalho consegue hoje em dia é, de certa maneira, sustentar o presente. Então não tem nem como o cara poupar direito, entendeu? O cara ganha 10 mil reais, não tem nem como ele poupar. Isso é real, entendeu? O cara ganha 1.000 reais, menos ainda. É um crime pedir pro cara poupar qualquer coisa. Meu Deus do céu, para! Para, mano. E você quer ficar vendendo curso disso, porque você quer ter mais dinheiro pra você conseguir gastar, entendeu? Pra você comprar o seu reloginho. Oh, fuck you, man. Fuck you. Sabe? A única coisa que o jovem quer hoje em dia é pagar a merda do aluguel e a dívida, ou ajudar os pais dele. Ou simplesmente sair no final de semana, ou namorar. Oh! Para. Estamos vivendo uma sistemática aniquilação do futuro. Então, nós temos aqui dois vieses teóricos até então que são de esquerda. Quais são? Primeiramente, do Byung-Chul Han, a transposição de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de desempenho. O Mark Fisher, a completa ideia de aniquilação de uma perspectiva de futuro. E agora eu vou aqui apresentar para vocês aquilo que é a tal da ascensão do precariado, que é justamente a noção de junção entre o proletariado e as condições precárias de existência do mesmo, certo? Então, assim, o precariado não é a evolução natural do proletariado da década de 1950. Então, assim, ela é uma nova classe definida por uma certa instabilidade, certo? E diferentemente do proletariado antigo, que tinha um sindicato, que tinha férias, que tinha identidade de classe, que tinha a FEPESP, que tinha qualquer porra, o precariado vive numa incerteza crônica. Entendeu? Essa que é a grande questão. A gente vive numa certa incerteza crônica. Entendeu? E esse papo moralista aqui, ó, que a galera reclama que tem, e tem mesmo, desse papo moralista aqui. E se você for olhar, né, é uma briga entre papo moralista e papo idealista, né? Então não tem um meio termo. Assim, é, a grande questão é a seguinte: esse papo moralista de que o trabalho dignifica, que você tem que trabalhar 20 horas por dia, não se aplica a quem trabalha 12 horas por dia e continua pobre. Então, antigamente, você tinha o proletário. Antigamente, o proletário conseguia sair para comer. Antigamente, o proletário conseguia construir uma vida. Antigamente, o proletário tinha uma compensação de carreira. Hoje em dia, o proletário não tem mais uma compensação de carreira. E se você for usar esse termo compensação de carreira, eu acabei de inventar esse termo. Então, assim, compensação de carreira é você ser remunerado existencialmente pela entrega que você está dando para o seu trabalho. Hoje em dia não tem mais compensação de carreira, porque você não é mais remunerado existencialmente. E o que é ser remunerado existencialmente? É você conseguir cumprir projetos de vida. A gente não consegue mais cumprir projetos de vida, até porque a gente, primeiro, não tem mais, e segundo, é impossível. Mesmo se a gente tivesse, é impossível. Então, cara, então é claro. É claro que o coitado do cara que vem aqui fazer esse comentário, é claro que ele vai falar isso. Cara, que merda. Por que a gente tá debatendo sobre isso, né, direita? Por quê? Porque nada disso tá levando a gente pra lugar nenhum. Para, cara. Entendeu? A gente tá importando um discurso que não é nosso. Entendeu? É isso. E aí tem o papo clássico, né? De infraestrutura e superestrutura, né? Aquele velho debate marxista que existe, né? Que assim, é aquela grande questão, que é o quê? A gente tem a infraestrutura, certo? Que é justamente a economia, beleza? A economia e tudo mais. E aí, cara, a gente tem a superestrutura, que é o debate público, certo? A infraestrutura é o que faz com que a economia, o pavimento, é onde o dinheiro roda, as relações sociais acontecem. E a superestrutura é aquilo que está superando a estrutura. As leis, a religião, a moral e a cultura. O que a gente vê é que um debate sobre superestrutura não cabe quando é a infraestrutura que é o problema. A gente não tá numa crise moral, cara. Não estamos mais numa crise moral. A gente não vive mais a revolução pliniana, que o Plínio Corrêa de Oliveira coloca lá no livro dele, Revolução e Contra-Revolução. A gente não vive mais isso. A gente não vive numa depravação tribalista, como ele coloca. A gente não vive mais isso, cara.
Hoje em dia, pra você dar namorando há 5 anos, pra você dar uma chupadinha, é uma desgraça, entendeu? Hoje em dia, cara, você vai conversar com um adolescente de 18 anos, velho. O cara fica lá se coçando de pau duro por aí e não transa porque a namorada é católica, cristã. Meu Deus, cara. A gente não tá vivendo uma crise de depravação moral. A gente tá vivendo, na verdade, uma crise de reconstrução moral. Então o papo aqui não tem que ser de superestrutura. O papo aqui tem que ser de infraestrutura. Como é que a gente vai construir aqui condições de possibilidade para que o sujeito consiga comprar coisas e outras coisas? Entendeu? É isso. E é claro que a gente vai depois discutir tudo isso a nível psíquico, mas assim, cara, depois a gente discute a superestrutura. Isso daí é coisa para quem tá desenvolvido. Isso daí é coisa para os Estados Unidos. Isso daí é coisa para Holanda, para Inglaterra, para Alemanha, entendeu? Por quê? Porque na Alemanha, se você é um adolescente estúpido, você vai lá e você consegue comprar um carro. Para! Na Alemanha, seu trabalho te remunera, você sai da casa dos seus pais. Entendeu? Hoje em dia, na verdade, nem cabe o discurso moralista porque você não consegue transar na casa dos seus pais. Entendeu? Então, assim, se você não consegue sair da casa dos seus pais, você não transa tanto. E se você não transa tanto, você não tem uma crise de depravação moral. Entendeu? E é isso, cara. E aí, cara, essa crise de depravação moral, ela sempre, assim, o que tem, o que resta de qualquer argumento de crise de depravação moral são os círculos hiper, mega liberais, as clubbing cultures, a Rua Augusta, mas também não é nada demais, assim. Hoje em dia, na verdade, tá tendo um êxodo dessa clubbing culture aqui no Brasil. Hoje em dia, o que a gente mais tem é a igreja evangélica LGBTQIA+. Então, assim, já temos aqui um adereçamento, né, para essa população que outrora era desviada, revolucionária, agora a gente tem ali essa contra-revolução. A contra-revolução já foi feita a nível de superestrutura. Então não precisa mais ficar nesse debate superestrutural. A gente precisa voltar ao debate sobre as origens, ao debate estrutural. Tá bom? E aí, irmão, assim, a gente tem outros grandes teóricos que falam sobre isso no outro espectro também. Você que é de direita e não fechou esse vídeo até agora, vem cá. Você já leu O Estado Servil, do Chesterton? Da Hilary Belloc? Você já leu? Já leu? O que ele fala lá? Hein? O que ele fala é praticamente isso, cara. Que o capitalismo atual, ele não fala exatamente com esses termos, mas ele fala, ele usa esse argumento. Que o capitalismo, enquanto sistema de capital, certo? Não um sistema cristão de concepção de mundo, mas um sistema de capital, um sistema ganancioso, vaidoso. A maioria das pessoas vive num estado servil. O que é um estado servil? É um estado onde a maioria das pessoas não tem propriedades, terra, casas, meio de produção, elas têm apenas só força de trabalho, certo? Então, assim, a grande questão é o seguinte, é que o capitalismo, na verdade, tornou servo aquele que deveria ser o empresário. Então acabou, não tem o que dizer, entendeu? Então, assim, o entregador do aplicativo ele é o exemplo máximo do servo, né? Ele não é dono da plataforma, não tem estabilidade, trabalha para enriquecer um conglomerado distante. Então, de certa maneira, o que o conservadorismo raiz defende? A gente tem que se lembrar disso, do conservadorismo raiz. Ele defende que o máximo possível de pessoas tenham direito à propriedade. Isso daí já existe desde John Locke, que a propriedade é um direito natural. E ninguém mais tem direito à propriedade. Se você não tem direito à propriedade, você é aderido à propriedade pela escala de servidão. Já parou para pensar nisso? Que na Idade Média, por exemplo, quando você era aderido a uma propriedade, você era um servo da propriedade. E aí a superação desse conceito de servidão veio ali com a Elizabeth, com a ideia dos cercamentos. Mas até então, o que a gente observava era: ora, me segue, presta atenção. O que a gente observava era que as pessoas não tinham liberdade. A liberdade como princípio, como direito, como sustentáculo da vida capital era a propriedade privada. Se você tivesse propriedade privada, você podia plantar o seu tomate e você poderia comer, alimentar sua família, vender.
Entende? Então, assim, o fulcro da lógica neoliberal, ele tem que estar respaldado na lógica liberal clássica, que baseia-se na propriedade. Se você lê um Quené, se você lê qualquer fisiocrata, se você lê David Ricardo, se você lê Alfred Marshall, a propriedade é um núcleo do pensamento liberal. E da própria teoria marginalista doravante. Jevons. Você nunca leu Jevons? Você que é de direita? Intelectual que tá falando em podcast? Pelo amor de Deus, né, cara? Até eu que sou um cabaço de ali Jevons. Para. Entendeu? E aí até mesmo a escola austríaca, irmão. Até mesmo a escola austríaca. Eu trouxe aqui de referência. Para demonstrar que isso daqui é um problema que tem que ser abordado pelas diferentes classes. E a gente tem que debater essas referências. E não ficar debatendo essa merda que a gente está debatendo hoje. Que é superestrutura, que é moral, que é corrupção, que é ninguém. Não. Entendeu? Quando a gente entra na economia filosófica, como por exemplo a economia da escola austríaca, o que a gente observa é, por exemplo, autores como Hoppe, o famoso Hans Hermann Hoppe, eles explicam que, assim, o empobrecimento acontece justamente pelo fato de que as pessoas têm uma baixa preferência intertemporal pelo presente. Uma alta preferência intertemporal pelo presente. Perdão. O que significa ter uma alta preferência intertemporal pelo presente? Simplesmente quer dizer que você prefere gastar hoje porque você acredita que o seu capital vai valer menos ou que você não vai estar te dando tanto prazer, tanta utilidade econômica no futuro. É isso que significa você ter uma alta preferência intertemporal pelo presente. Quando você conversa sobre essa alta preferência intertemporal pelo presente, você chega imediatamente numa conclusão. Por que isso daqui está acontecendo? Ora, isso acontece na perspectiva do Hoppe, tá? Porque a gente tem uma intervenção estatal gigantesca, tá, na moeda, que é causada pela inflação, impressão de dinheiro, etc., o que destrói o valor das poupanças. Destruindo o valor das poupanças, as pessoas vão preferir consumir tudo agora, porque o dinheiro delas vai valer menos no futuro. Então, quando o usuário diz que ele não consegue construir nada, a culpa nessa visão é de uma moeda fraca. Certo? Ele não consegue construir nada porque, claro, ele não vai querer poupar o dinheiro, ele vai querer gastar o dinheiro. E aí, cara, a grande questão é que o sistema monetário atual, ele pune quem poupa e premia quem endivida. Claro. Né? Já parou pra pensar? Que quando você poupa, você ganha pouco. Quando você se endivida, você compra o seu iPhone. Quando você se endivida, na verdade é um sistema de bonificação estatal para que você consiga pegar dívidas pelos mecanismos de financiamento estatal. Entendeu? O Estado ele vai lá e te beneficia por você se endividar. Por você pegar uma dívida no FIES, por você pegar uma dívida para você conseguir financiar a sua casa lá na MRV. O Estado está te premiando para isso por meio de um sistema de especulação imobiliária que favorece, de certa maneira, uma parte muito pequena da iniciativa privada. Então, cara, o que acontece é o seguinte, é que a nossa geração não consegue comprar uma casa. Por quê? Porque o preço dos ativos ele sobe muito mais rápido do que os nossos salários conseguem acompanhar. A nossa moeda não tem valor em termos reais. Não tem valor, porque a nossa inflação é muito alta. E se a nossa inflação é muito alta e a gente tem um prêmio por se endividar, a gente sempre vai ficar carregando o presente. Porque a gente sempre vai ter que ficar pagando a casa que a gente financiou com a MRV. Entendeu? Você precisa entender isso. Então é claro, né? As pessoas, é claro que elas vão preferir viver no presente perpétuo e hedonista. Simplesmente pelo fato de que, assim, não é uma escolha delas, mas sim é uma questão de sobrevivência financeira. Ou você gasta o seu dinheiro agora, cara, ou você vai ter se endividado para comprar a tua casa, então foda-se. Eu prefiro ficar encavalando dívidas do que simplesmente pegar, economizar e não ter nada, né? E aí a gente pode entrar também com
a questão da revolução gerencial do Burnham, certo? O que que o Burnham fala, certo? Esse cara, esse Burnham, foi um filósofo político que influenciou profundamente o pensamento conservador atual, tá? Foi ele que influenciou até mesmo George Orwell, que ele é visto por alguns ciclos como conservador e por outros ciclos como liberal. Então, assim, depende muito da hermenêutica que você usar para conseguir entender a obra do George Orwell. James Burnham foi muito importante para a influenciação dele. E aí, esse James Burnham, ele justamente argumentou que o mundo não é mais governado pelos capitalistas e nem pelos trabalhadores. Esse é o ponto. Para ele, o mundo ele é governado por uma classe de gerentes, burocratas estatais, CEOs corporativos, técnicos e administradores. Então, assim, isso mostra, de certa maneira, uma outra revolta que o nosso amigo coloca aqui, ó, que é qual revolta? Caguei pro Moraes, caguei pro Holodomor, caguei pro socialismo soviético de 1900 e bolinha. O que eu quero saber é, ó, caguei pro Moraes, é por que minha geração não tá conseguindo construir nada? Olha só, esse sentimento de impotência que a gente tem, certo? Ó, por quê? Porque, ó, ele tá pouco se fudendo pra tudo isso. Porque a grande questão é o seguinte, há aqui uma percepção de que existe uma casta burocrática intocável, que é talvez o Moraes, que é talvez esse resto, que são essas coisas que fogem do escopo dele, certo? E é uma classe gerencial que cria as regras, os impostos, as regulações, que tornam impossível para esse pequeno empreendedor trabalhar. Então esse papo moralista seria justamente uma retórica dessa elite gerencial que ele mesmo está criticando. Certo? Porque, na verdade, o que ele está falando aqui é uma coisa muito profunda, tá? Se você não entendeu ainda o que eu quis dizer. O que ele está falando aqui é o seguinte: é que o cara de direita moralista é a mesma coisa do que o cara de esquerda, quando ele está falando sobre esses assuntos. Porque, na verdade, ele é só mais um burocrata gerencialista que não consegue gerar nenhum valor para a verdade do coitado do Renan, entendeu? Olha esse pobre coitado, cara. Olha, ele coloca foto de um gatinho aqui, ó. Olha esse pobre coitado. Ó, olha isso. Fevereiro de 2020. Mano, o Alexandre de Moraes é só um burocrata arbitrário que tira assim, que tira a possibilidade dele existir do mesmo jeito que tira, do mesmo jeito que é tirada a possibilidade dele existir por qualquer um desses assuntos políticos que está sendo colocado aqui. Certo? Então é isso, cara. Assim, a grande questão é a seguinte: a gente tem aqui dois debates, né? Um que, por um lado, fala que você não constrói nada. Por quê? Você. Porque o patrão roubou sua mais-valia. E, por outro lado, porque o Estado e o corporativismo dirimiram o seu valor. Mas, de qualquer maneira, cara, ambas as visões, tanto de direita quanto de esquerda, elas concordam em um ponto. Elas concordam que, assim, o sistema atual é uma máquina de moer gente. E era sobre isso que a gente deveria estar dialogando, criticando, pensando e etc. A gente não deveria estar pensando sobre moralidades. A gente deveria estar pensando sobre práticas. Tá bom? Era esse o papo que eu queria ter com vocês aqui hoje. Peço desculpas pelo tom pulveril do vídeo. Mas assim, eu acho que a gente tem que propor uma certa reflexão para a nossa sociedade que ultrapasse, de certa maneira, a reflexão que está sendo colocada. Porque assim, tá virando uma palhaçada, né? Tá tudo virando uma palhaçada, já reparou? Eu tô virando um cínico filha da puta. Então assim, pra que eu não vire mais um cínico filha da puta e pra que você também não vire um cínico filha da puta, cara, por favor, curte esse vídeo, certo? Vamos refletir, comenta. Comenta, cara. Comenta. Reage. Reage. Sabe? Reage o Ed Clay. Duvido que você saiba qual é essa referência. Se você souber qual é essa referência, comenta aí, Ed Clay. Reage. O Ed Clay é um revolucionário. O cara que fraudou o Enem. É foda o Ed Clay. Valoriza o Ed Clay. Aqui pro Ed Clay. Reage, cara. Reage. Pensa. Reage. Certo? Beleza, beleza? É isso aí, moçada. Valeu, valeu. Muito obrigado por mais um vídeo, por mais uma belíssima reflexão aqui. De novo, novamente, again, eu peço desculpas por qualquer tipo de
excessivo cinismo. É que eu tô meio energético aqui, eu tô maluco, cara. Eu tô ficando maluco aqui, ó, porque eu tava estudando. Olha que legal, mano. Olha que legal. Eu tava estudando aqui um resumo de 250 páginas de medicina molecular, irmão. Aí você imagina só a desgraça que tava na minha cabeça quando eu vim aqui fazer esse vídeo, beleza? Então, assim, cara, pelo amor de Deus, curte esse vídeo, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco mais, tá bom? Vamos pensar um pouco mais, certo? Vamos parar de assistir vídeo de autoajuda. Como fazer um sistema de produtividade. Comece a assistir os meus vídeos. Comece a assistir outros vídeos, na verdade, perdão. Tá bom? Muito obrigado, valeu, valeu. Fui. Tamo junto, tamo junto.